Estou grato a Deus por esse momento maravilhoso que Ele nos proporciona. Eu gostaria de enfatizar também do retiro, que foi uma bênção, né? Os retiros têm sido uma bênção, as reuniões da igreja têm sido uma bênção, né? Como viver, né? Como viver a vida cristã nos dias atuais, né? E realmente é necessário nos achegarmos a este Deus que nos resgatou, que nos libertou, que nos salvou e que tem nos dado vitória. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 4:8. Esse versículo me chamou bastante atenção em alguns dias atrás. E diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai os corações. Ao meditar neste versículo, nós sabemos que a nossa vida, ela é cercada de muitas circunstâncias, de muitas situações. E quando nós estarmos lá, naquele momento tão maravilhoso, do qual todos nós desfrutamos, um dia, em algum momento, nós estaríamos vindo novamente, né, para os nossos lares e realmente nos deparando com a realidade, né, do nosso dia a dia. Mas isso não pode, essas circunstâncias não podem nos impedir de continuar no mesmo foco, na mesma busca, no mesmo desejo, o mesmo sentimento, mesma disposição que nós estávamos neste local, juntos. Porque a única coisa que mudou é que nós não estamos todos ao mesmo tempo juntos, mas em espírito estamos unidos, porque somos um corpo. Somos um corpo com muitos membros, e cada membro cada membro tem sua diversidade. E é para isso que nós fomos salvos. Eu falo assim que, como fala a palavra diz, que somos ministros de uma nova aliança. Cada um de nós temos este compromisso e esta responsabilidade. Somos ministros, e ministros uns dos outros, que nós ministramos uns aos outros pelas nossas atitudes, pelo testemunho, não só para os de fora, mas para os de dentro, para aqueles que creem, porque isso também é importante, é necessário, porque nós nos edificamos mutuamente, como o corpo de Cristo. E quando nós estamos juntos, algo novo sempre acontece, porque Jesus faz novas todas as coisas e em todo tempo. E quando eu li esse versículo, também me veio a palavra: a gente não pode ser de dobre, a gente não pode ser dobro, ora está quente, ora está frio. A gente tem que perseverar neste mesmo propósito. Nós não podemos retroceder no momento em que nós retornamos. A prática tem que continuar a mesma, não pode oscilar, independente da circunstância. Porque se nós nos achegamos a Ele, como diz a própria palavra, Ele se achegará a nós. Nós estamos juntos, Ele está em nós e nós nele. E nós permanecemos nele e Ele em nós. Porque a palavra é verdadeira, é justa, é reta. E assim, eu quero também ler o Salmo, Hebreus 10:19. Hebreus 10:19 a 22.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne dele foi dada por nós, foi partido, foi como um véu, o véu que se rasgou de alto a baixo, e nos abriu o caminho de acesso a Deus, por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Este é o Deus que nós servimos, que nós cremos. Este é o Deus que nos resgatou, que nos libertou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos justificou. Aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele nos chamou com um propósito, para sermos seus adoradores. Como fala em João 4, de 23 e 24. Que ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, com coração quebrantado, com coração contrito. Ele não resiste. Por isso que ele diz que ele dá graças aos humildes, mas o soberbo ele conhece de longe. Reconhecendo, irmãos, que nós nada merecemos. Sem ele nada do que foi feito se fez. É graça, como nós cantamos aqui, é graça, é favor de Deus a nós. Não há mérito algum em nós, nem pelo que fazemos, nem pelo que deixamos de fazer, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pelo sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Como a palavra lá em Hebreus 4:16 fala, 4:10-22, cheguemos com verdadeiro coração em ter a certeza de fé, coração purificado da consciência e o corpo lavado com água limpa. A palavra que nos lava, a palavra que nos purifica, assim como o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, para a purificação dos nossos pecados. Que mesmo que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ele os torna mais alvo do que a lã. E não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar. Não importa o que você tenha feito, o que eu tenha feito, o que nós tenhamos feito. O que importa é o que Jesus fez. Porque ao confessarmos, o que ele faz? Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados. E dos teus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Nós aqui às vezes ficamos remoendo aquilo que passou, aquela atitude que tivemos. Nós aqui não esquecemos, mas ele se esquece. Não há lembrança. É como nós tivéssemos, nós estamos santos naquele momento, santos, sem nenhum pecado, a partir do momento que nós confessamos. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança a misericórdia. E a palavra do Senhor também diz, em Hebreus: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Só quem passou por tudo que passamos e não pecou jamais, Jesus, só Ele pode nos entender, só Ele nos entende, só Ele nos compreende, porque Ele passou por tudo que passamos, porém não pecou. Por isso que Ele se compadece de nós.
Assim como nós devemos nos compadecer do nosso irmão quando falha comigo, quando fala conosco, falha conosco. Agir com compaixão, com misericórdia. Seja longânimo. Sejamos longânimos, porque é fruto do Espírito, gerado pelo próprio Deus em nós. Não vem de nós mesmos. Somos meramente portadores dessa graça maravilhosa de Jesus, que é Ele habitando em nós. Ele adentrou os santos dos santos. O sangue foi derramado. Não há mais necessidade de sacrifício de animais para a purificação de pecados. O sacrifício feito de uma vez por todas aniquilou todo o pecado. E cabe a nós, quando pecamos, confessarmos. Porque o sacrifício já foi. Tudo está consumado. Está consumado para que nós pudéssemos também ter vida. Vida eterna, em abundância. Foi por isso que Ele entrou no Santo Santo. Só Ele podia fazer esse sacrifício perfeito por nós. Nem sangue de bode, nem de cabrito, nem de ovelha, nem de pombos poderia nos justificar. Só o sangue do Cordeiro, o unigênito de Deus. Foi Ele que nos deu acesso à eternidade, a uma comunhão com o Pai. Só Ele podia fazer esse sacrifício de uma vez por todas, sem que houvesse mais necessidade de sacrifício de animais. Ele nos conquistou, Ele nos atraiu, como diz na palavra. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele nos atraiu para Ele. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou, nos separou, e nos separou para adorá-lo, para servi-lo, servirmos uns aos outros, em amor, com nossos corações gratos, com nossos corações realmente contritos, voltado à obediência, à submissão à palavra, à obediência e à voz do Espírito. Por isso Ele diz: quando ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que os nossos corações estejam sempre quebrantados, não endurecidos por circunstâncias da vida, porque nós sabemos que circunstâncias haverá, que tentarão nos impedir de nos achegarmos a Deus. De nem podermos abrir os lábios para orar. Porque o diabo, nosso adversário, ele quer nos neutralizar, nos tirar esse prazer que só o salvo tem. Porque ele já está condenado, ele está perdido. Mas a Bíblia fala que o diabo não pode nos tocar. Nós somos de Deus e o maligno não pode nos tocar. Estamos escondidos em Cristo. Não é assim que a palavra diz? Estamos escondidos nele. Ele é o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Foi para isso que Ele adentrou os santos dos santos. E hoje Ele habita em nós, reside em nós, mora em nós. Embora nós tenhamos ouvido falar, mora em nós, habita em nós, reside em nós, se formos pontuar, se formos anotar, sempre falamos sobre isso. Sempre a gente ouve alguém falar. E às vezes muitos falam: por que sempre falando essa mesma palavra? Sempre. É porque é necessário. É necessário. Porque Ele habita de fato. Nós temos que nos apossar, tomamos posse desta revelação de Cristo vivendo em nós. É um mistério, é Cristo vivendo em nós, nessa natureza pecaminosa, habitando em nós. O infinito habitando no finito. Mas nós temos
algo que é eterno. Nós somos eternos também. Embora estejamos vivendo nesse corpo mortal corrupto, mas haverá um dia que esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E assim tragada foi a morte pela vitória. Aí após essa descida, a sepultura, a morte, aí selou a nossa vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão da morte é o pecado. Mas o pecado não tem domínio sobre nós, porque o Espírito de Deus que opera em nós, no homem interior, nos capacita a vencer o pecado, a rejeitar o pecado. Mas aqueles que partiram, o pecado jamais pode dominá-lo, porque já partiu para o Senhor, já está aguardando o juízo, para quando, na ressurreição dos mortos, aqueles que morreram ressurgirão primeiro, e aqueles que estiverem vivos terão os corpos glorificados, transformados, assim como o corpo de Jesus, um corpo glorificado, aonde não haverá enfermidade, dor, tristeza, nenhum sentimento humano, só paz, alegria, só luz, porque o sol da nossa justiça brilhará continuamente, e as nossas vidas, irmãos, estão escondidas em Cristo. Essa é a convicção que nós devemos guardar mesmo, irmãos, em momentos em que, quando acontecer algo que foge do controle, você segurar com fé, tomar posse desta palavra, tomar posse da vida que nós temos em Cristo. Quando nós nos depararmos com situações em que nós não podemos resolver, que talvez você possa estar vivenciando neste momento. Pode ser que talvez você, chegando do retiro, achando, crendo assim, mudou tudo, não vou ter, aquele problema não vai mais me afligir. Mas é aí que você se engana, porque as lutas continuam, mas você vai estar fortalecido para quando esta onda, quando você chegar em casa, quando você chegou em casa, ou chegar em casa, essa onda vier sobre você, o Senhor te estender a mão e te levantar, assim como fez com Pedro, né? Quando Pedro pediu socorro, Jesus de pronto deu a mão e o levantou. Portanto, irmãos, não há muralha, não há barreira que possa nos impedir de adorar ao nosso Deus, de servir ao nosso Deus, com sinceridade de coração, com coração realmente contrito, porque Ele não rejeita, irmãos. Ele vem em nosso socorro. Ele diz: invoca-me e eu te responderei. Aquele que invoca, os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o nosso clamor. Ele é bom para todos, mas a riqueza é para aqueles que o invocam. Invocam em espírito e em verdade. Invocar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, com sinceridade, sem ressalva, sem dúvida, crendo que Ele vem, Ele vem ao nosso socorro. Quando eu estava ali, eu lembrei de uns versículos na Bíblia que fala, né? Diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jesus. Este é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo que provém dele que está em nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí, irmãos, nesses momentos é que ele vê o verdadeiro adorador. Aquele que adora independente da circunstância. Aquele que está orando independente da circunstância. Aquele que está lendo a palavra e meditando a palavra independente da circunstância. Aquele que está nas reuniões independente da circunstância. Aquele que serve independente da circunstância. Aquele que não olha as dificuldades, as barreiras, as lutas do dia a dia. Eu não estou falando de que o cristão é um super-homem. Não é isso. Mas é no poder do Espírito Santo que está em nós. Eu não estou falando porque estou isento de problema e dificuldade. Todos temos, todos, sem exceção. Se não tivéssemos, como diria irmão Oti, poderíamos botar nossas barbas de molho. Porque é real. Jesus não nos chamou para servi-lo e falou assim: vem que está tudo bem comigo, vocês não terão problema algum. Ele falou: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quem entrará no descanso do Senhor? É aqueles que têm mão limpa e coração puro. Aqueles que têm mão limpa e coração puro. Entrar no descanso, em que sentido, irmãos? Eu não falando que você vai partir, vai entrar no descanso de Deus. Mas você vai descansar em meio às lutas, nesses momentos difíceis. Nós descansaremos. Eu estou descansado, irmãos. Tem um problema? Tem. Mas eu não estou cansado. Cansado não é físico. Você pode também estar em cansaço físico, mas mental e às vezes espiritualmente cansado. Mas o Senhor, Ele diz: digo fraco, eu sou forte. Digo pobre, eu sou rico. Porque a riqueza do Senhor não acrescenta dores. Então, irmãos, vivamos este Evangelho como Jesus tem nos ensinado pela Tua palavra. E como nós temos ouvido no decorrer dos anos, através dos irmãos, pela palavra, todos os dias, sempre temos recebido estudo, e nós estamos o quê? Em momentos difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado os irmãos, tem firmado os irmãos dentro desse princípio do viver da igreja, que não é fácil. Seria muito fácil se nós fôssemos como qualquer outro grupo, mas por sermos e querermos viver a igreja na localidade, como testemunho, aí nós nos deparamos com muito mais dificuldade, porque os olhos se voltam para nós, somos chamados. Aqueles são da igreja em Vitória, da igreja local, que não é sistema denominacional, tem nome, é igreja em Vitória, mas não é um sistema humano. Que o Senhor nos capacite, irmãos, a cada dia viver debaixo desta graça maravilhosa de Jesus, né? Porque só assim, irmãos, vivendo este Evangelho, nós romperemos qualquer muralha, irmãos. Não ficarão muralhas diante de nós, porque o Senhor é conosco. Aquele que não só derruba, mas nos eleva a saltar muralhas. E Ele nos fará andar altaneiramente. Abacuque 3. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no campo, ainda que não haja frutos,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele termina: e Ele me fará andar altaneiramente, acima de todas as dificuldades, irmãos. Ele nos fará andar, porque Ele nos conduzirá assim, porque Ele é o nosso Deus, o Senhor da igreja, aquele que deu a vida por nós, aquele que se sacrificou por nós, aquele que se lançou como sacrifício, propício a cada um de nós, pecadores. E que o Senhor nos conceda a cada dia sabedoria e discernimento e revelação para prosseguirmos nesta caminhada, sem olhar para trás e sem retroceder, em nome de Jesus. Amém, irmãos?